O que está acontecendo essa semana? Parece que todo mundo resolveu falar alguma besteira. Todo mundo é uma hipérbole, né? Um exagero. Nós aqui vamos tentar fazer uma análise sensata a respeito dessas polêmicas sobre ideologias e as consequências delas para a sociedade. Meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Bom, todo mundo viu o que aconteceu essa semana no Flow, né? Um dos podcasts mais populares do Brasil. O apresentador Monark, famoso por suas provocações, resolveu levar o conceito de liberdade de expressão ao extremo a ponto de defender a existência de um partido nazi no Brasil. Que coisa absurda. Eu acho que todos, ou quase todos, concordam que essa ideia é simplesmente absurda. Na verdade, as falas desse cara são tão surreais que eu tive que concordar com a Tabata. Cara, uma esquerdista. É óbvio que a liberdade de expressão levada a esse extremo coloca em risco certos grupos étnicos. No caso específico aqui, os judeus. Provavelmente o monarca defende esse tipo de liberdade devido às suas convicções libertárias ou anarquistas. Mas até aqui a gente vê um problema sério de coerência dentro do libertarianismo. Como que eu posso defender ou tolerar a existência de grupos que pregam o extermínio de outros grupos? Percebem que isso não faz sentido? Ah, mas ele só defendeu eles no campo das ideias, ninguém quer matar ninguém. Sério? A ideologia em questão, que eu estou tentando não mencionar, também nasceu no campo das ideias. Vocês já devem ter ouvido falar do famoso livro Mein Kampf, livro escrito pelo homem do bigodinho de dentro da cadeia. E esse livro dá luz a uma ideia que causou a morte de milhões de pessoas. Percebem que existem ideias que são tão nocivas para a sociedade que elas precisam ser arrancadas pela raiz, como essa da qual estamos falando, ou como a eugenia. Só que tem um negócio. Se você condena essa ideologia alemã, mas tolera outras ideologias que também pregam o extermínio, como a ideia do assassinato de crianças no ventre das mães, ou mesmo o comunismo, você está sendo um hipócrita. Sabe quantas vidas o comunismo ceifou na Rússia e na China no início do século passado? Pelo menos 5 vezes mais do que os nazis. O número pode passar dos 100 milhões de mortos. Já ouviu falar do Holodomor, o Holocausto Ucraniano? Quantas pessoas Stalin matou de fome? Ou ainda, sabe quantas pessoas sucumbiram ao regime de terror imposto por Pol Pot no Camboja? Se você não estudou essas páginas horríveis da história da humanidade, eu sugiro que faça isso antes de achar bonitinho defender a esquerda ou o lulismo. Essa esquerda que a gente tem no Brasil costuma se chamar de progressista, porém o que eles pregam não é progresso de forma alguma, e sim um trágico retrocesso. Quanto ao monarca, ele se defendeu dizendo que estava bêbado durante a entrevista, que na verdade é uma desculpa bem estúpida, né? Que diz mais a respeito da falta de respeito dele próprio. Ele não ganha dinheiro com esse podcast? Não é o trabalho dele? Quantas pessoas vão trabalhar bêbadas? Se a gente tentar fazer isso, é provável que a gente seja demitido, como aliás foi o que aconteceu com ele. O que eu entendo sobre essa história? Defender a liberdade de expressão a esse extremo não faz dele necessariamente um nazi. Porém, faz dele um imbecil. Realmente. Agora, tem uma coisa. É preciso tomar muito cuidado com o tal ódio do bem, porque já tem gente tentando se aproveitar politicamente dessa situação. E muitos já estão partindo para uma espécie de histeria. Olha só o que aconteceu com o Adrilles. Basicamente, ele foi demitido por dar tchau. Não, o que ele fez não foi uma saudação nazi, tipo aquela do braço esticado. O que ele fez foi dar um tchau, como aliás ele sempre faz todo final de programa. A gente precisa tomar cuidado, senão daqui a pouco qualquer coisa que a gente faz vira uma saudação maligna. Claro, talvez faltou da parte dele um pouco de prudência, visto que eles estavam falando justamente do caso do monarca. Mas deu essa gritaria toda
E a Jovem Pan cedeu à pressão do politicamente correto, foi lá e demitiu o cara. Faltou um pouco de bom senso, né? Aliás, o Adrilles se queixou que sofreu inclusive assédio moral do dono da Jovem Pan. Esse negócio de bater primeiro e perguntar depois é meio perigoso, porque isso pode ocasionar muitas injustiças. Nós sabemos que a esquerda tem o hábito de atribuir crimes inexistentes aos seus desafetos políticos. Ironicamente, esse hábito irresponsável é um crime previsto no nosso Código Penal: calúnia e difamação. Uma vez aqui no YouTube, uma doida me chamou de antissemita. Logo eu que amo a cultura de Israel. Eu falei para ela que se ela me atribuísse mais uma vez um crime, ela ia responder juridicamente com base nos artigos 138 e 139 do Código Penal. A mulher sumiu e até hoje não respondeu mais nada. Então, como vocês veem, existe dessas coisas. E a meu ver, a Jovem Pan se precipitou. Eu não sei se eles vão voltar atrás ou não. Ontem no Twitter tinha muita gente comentando que existe essa possibilidade. Tomara que eles desfaçam essa injustiça. E na semana que tanta gente resolveu falar besteira, eu não posso deixar de fazer menção ao pastor Lucinho Barreto, que proferiu mais um de seus costumeiros disparates. Ao comentar o caso do Flow e a desculpa do Monark de que estava bêbado, Lucinho disse: "Como ainda tem cristãos que defendem bebida alcoólica depois do episódio do Monark?" Ele mesmo admitiu que disse o que disse porque estava debaixo da influência alcoólica. Não precisa de Bíblia para saber que álcool é uma desgraça. Então cuidado, quem bebe vira nazi. Olha, não é de agora que eu vejo o pastor Lucinho falando besteiras e equívocos bíblicos. E isso é bem triste, porque muitos pregadores, à medida que vão se tornando famosos e bem-sucedidos, passam a desprezar a interpretação sadia das Escrituras e falar o que vem na cabeça deles. Aqui, por exemplo, ele afirma algo que a Bíblia não ensina. E não é por ignorância, ele faz isso de propósito. Ou seja, ele está sendo desonesto com os seguidores dele. Mas nem tudo está perdido. Felizmente, Deus está levantando bons mestres bíblicos em nossa nação. Mestres que leem a Bíblia em vez de cheirar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço para deixar o teu like aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. E se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever e receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser.